Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o podcast da nossa mesa. Bem-vindos! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar de algo bem interessante, bem contemporâneo, bem instagramável. Só que a gente vai falar um pouco anti-teologia do Instagram, assim. Nossa, gostei! Anti-teologia do Instagram, porque aqui a gente não é teologia do Instagram. Eu acho que a gente pode... Não sei se a gente já falou. Talvez. Enfim, mas a gente vai falar sobre autoestima, você já viu aí no título do vídeo. Mas muitos dos problemas que a gente tem hoje, das questões que a gente leva para terapia, que a gente leva para as pessoas, a gente recebe como resposta da raiz desse problema ser a nossa autoestima. Você já viveu isso? Sim. De ter alguma crise, a forma como eu lido nos relacionamentos, como eu respondo no trabalho, a minha visão sobre mim você tem problema de autoestima. Você não se valoriza, você não se enxerga bem, você não... E daí começa-se a crise, né? Eu não tenho autoestima. A autoestima é o senso de valor próprio. Eu não gosto do que eu vejo. Isso. Eu vejo, eu aceito, eu respeito aquilo que eu sou. Eu valorizo aquilo que eu sou e eu me dignifico sendo como eu sou. Então, o problema da autoestima é quando a gente olha para isso e rejeita ou não considera valioso, não valida, não traz dignidade para quem nós somos. Mas, aí, quando a gente descobre que existe um problema dentro disso, começa-se uma jornada de resolver esse problema. Sim. E, normalmente, existem alguns caminhos, por isso que eu falei caminhos instagramáveis, porque o Instagram tem algumas pregações de Instagram, de rede social, de cards, que nos ensinam a como cultivar a autoestima. Mas essa cultura, essas dicas de 5 passos para a autoestima, eu não considero que seja algo eficaz. E a cultura de hoje, o que é considerado valioso nos dias de hoje, não necessariamente é o que biblicamente nós vemos como valioso. Então, aí começa o erro do negócio. Porque se autoestima é dar valor ou considerar valioso aquilo que está dentro de nós, a como nós fomos criados... Então, o meu padrão de valor define isso. Então, acho que parte do problema de hoje em dia é que esses cards, essas coisas, o que eles consideram que é valor não bate com o que a Bíblia me diz que é valor. Repetindo. Ou são coisas que... maleáveis. Sim, são coisas que não são firmes, fixas, que passam no testar do tempo, sabe? Então, por isso que a gente não gosta tanto dessas teologias de Instagram, cara, não, você é quem o Senhor diz que você é. E como descobrir isso? Aí entra a crise, né? Porque até se eu coloco, por exemplo... Tenho crise de autoestima. Vamos lá me convencer que eu sou bonita. Vamos lá me convencer que se eu sou magra, se eu sou gordinha, se eu sou alta, se eu sou baixa, se eu sou preta, se eu sou branca, se eu tenho cabelo cacheado, se eu tenho cabelo liso. Isso é válido, então eu sou bonita desse jeito. Só que a nossa estética é muito variável. Muito. Eu posso estar bonita de cabelo cacheado e fazer uma chapinha amanhã e achar linda igual. Ou não, eu posso estar... bonita hoje de tal forma, mas amanhã não tá. Ou eu posso, amanhã, Deus o livre, sofrer um acidente e ter alguma marca alguma coisa em mim. Então, características externas eu não considero um lugar seguro para colocar e firmar a autoestima. Isso é muito bom. Porque aí, o que rola? Tudo que pode ser... É que é forte, eu não vou dizer isso, mas... coisas externas, elas são efímeras, elas não são para sempre, certo? Então, a própria velhice, então, nós estamos num processo de envelhecimento, nossas células estão envelhecendo, então, talvez o teu padrão de beleza, o que você considera belo hoje, cara, daqui 10 anos não vai ser mais, daqui 20, daqui 30, ou seja,
Eu já tô dizendo que quando eu tiver 70 anos, eu vou ser horrível. Eu não vou gostar de mim. Minha autoestima e o meu valor vai estar lá embaixo, porque eu não tenho mais o rostinho de 20 anos. Então, é desse tipo de coisas que a gente está conversando. O número de pessoas que você tem ao teu redor, sabe? O quanto você é capaz de influenciar quem está ao teu redor, por exemplo. Se você é gostado, sabe assim? Se você é popular ou não. Isso não pode definir a nossa autoestima. Não é... Porque isso, de novo, é efímero. Isso passa. O status no trabalho, no ministério, Sim. pode passar e pode mudar. Então, a autoestima vai estar construída em algo muito, 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 muito maleável. Ai, eu tô vulnerável hoje. Eu já tô contando coisas. Já vamos, minuto 5 eu já tô contando. Ei, minuto 5! Ei, Brasil! Eu prezo muito. Tem valores, certo? Tem formas de você descobrir o que você valoriza. Quais são os teus valores como pessoas. Eu tenho um valor de conhecimento muito elevado, certo? Tem gente que é o valor estético, tem gente que é o valor a lealdade. Enfim, tem uma lista assim, de valores. Então, para mim, conhecimento é algo muito forte. Então, Ai, não sei se eu quero contar isso. Acho que eu vou contar, tudo bem. Eu não terminei a faculdade. E isso, pra mim, durante muito tempo, me fez me sentir um lixo. Um lixo. Porque eu não tinha o diploma pra embasar o meu valor, o meu ser. Tipo, me ouça. Eu tenho algo a dizer. Por quê? Porque eu sou politóloga, eu fiz relações internacionais. Sabe assim? Então, tipo, como eu não tinha o título para esfregar na cara da sociedade, eu me sentia menos que. E olha que interessante. Hoje, eu tenho uma empresa de tradução e interpretação. Enfim, para quem não sabe. Enfim, site aqui embaixo. E vai estar no ar em nome de Jesus quando sair esse vídeo. Mas a minha empresa e a minha carreira nessa área é uma área que eu nunca estudei. E que, tipo, eu desenvolvi com prática, com pessoas, e foi muito mais orgânico. Nunca estudou de faculdade, De faculdade, graduação. exatamente. Eu não tenho título, eu não sou formada em tradução e interpretação. Eu tenho amigas que são. Só que hoje eu tenho uma empresa sobre isso, eu treino pessoas a fazer isso por capacidade X, Y, Z. E, tipo, olha que interessante, se eu colocasse o meu valor no meu conhecimento, tipo, nos meus estudos, na minha carreira, eu seria um zero à esquerda pro resto da vida. Porque eu tô cursando teologia, mas, tipo, hoje eu não faço isso para ter uma graduação. Eu faço porque faz parte do meu trabalho, do que eu quero desenvolver, porque eu gosto de ensinar a Bíblia. Então, é mais por me capacitar para poder servir melhor as pessoas do porque eu preciso de uma faculdade. Faça faculdade, por favor, é bom, se desenvolva. Mas você entende o que eu quero dizer? Não O meu sua valor, identidade, seu exatamente. valor nisso. O meu valor era naquele título. Eu ia esfregar na cara de todo mundo. E é isso que é o errado. Às vezes a gente pega coisas que são boas e a gente transforma como a necessidade para eu poder ser alguém. É o que tem que me definir. O que nos valida. E não é isso. E não é necessariamente isso. Então, cansa um pouco esse tipo de mecanismo e de ferramenta que as pessoas trazem. E, enfim, sobre como lidar com a autoestima. Porque só mascara e só constrói castelinhos de areias. Que eu tenho que juntar os caquinhos a cada nova mudança de vida que eu tenho. E ao longo eu já tive algumas crises de autoestima na minha vida. E ao longo desses anos, assim, nos últimos meses, nos últimos anos, foi que eu encontrei um lugar seguro para colocar. Porque sempre, terapia, conversas, eu nem estava pensando sobre mim mesma ou sobre alguma coisa assim. Os pastores, os terapeutas, não sei o que, falavam autoestima. Eu falei, mas que porcaria. De novo? De novo, Mas essa imundícia aqui.
Sai de mim, tipo coisa assim, ruim. meu Deus, mas eu não tô... E era simplesmente o senso de valor, o senso de ser pessoa e ser digna. Não era nem tanto de ser bonita, de ser... Mas o senso de ser de valor. E teve uma das últimas vezes que eu tive crise nisso, eu lembro que a Lê, que é quem me discipula, falou Pastora assim, Letícia tira um Ribeiro, tempo. maravilhosa. Eu não sei, foi no início do namoro, no início de começar a namorar, tudo bagunçou, eu descobri áreas de insegurança que, meu Deus, eu não sabia que eu era tão insegura, eu não sabia que eu ia ter tanto medo de que ele não me amasse, de que que eu não fosse desejável, que eu não sabia que ia ter tantos medos em relação às afeições dele por mim, como eu tive no início do namoro. E daí ela falou autoestima. Eu, tá bom, autoestima, vamos lá, mais uma vez, de novo, aqui estamos nós. E ela falou, tira um tempo de jejum, de oração, para orar em relação a isso. Ler a Bíblia, ler algumas coisas dos pensamentos do Senhor sobre você muito e tudo legal. mais. Legal. Beleza, fiz uma semaninha ali passei mais horas na sala de oração do que normalmente eu ficava. Mas chegou alguns tantos desses dias dessa semana e eu falei, mano, essa porcaria não funciona. Tipo, já decorei aqui que você me fez de forma especial e admirável. E desceu no ventre da minha mãe, todos os meus dias estavam escritos no seu livro, não posso fugir da sua presença, como são preciosos os seus pensamentos para mim e tal. E daí eu falei, não funciona. Eu já estou aqui nesse lugar e isso não muda o que eu penso. Tipo, eu sei disso, eu sei racionalmente disso, eu creio de maneira por meio da fé nisso, mas isso não toca, isso não muda a forma como eu vivo, isso não reorganiza as coisas dentro de mim. E daí eu lembro que eu fiquei revoltada, fui embora. E no caminho para casa, eu acho que quase chegando em casa, assim, me veio um insight, assim, que mudou um pouco a minha percepção em relação a isso. Que foi, beleza, eu não vou mais gastar esse tempo desse processo, dessa semana, pedindo para que Deus revele quem eu sou, para que Deus fale os pensamentos dele sobre mim, ou quais são as coisas valiosas em mim que eu deveria valorizar, ou o que é que eu tenho que é bom e que ele gosta. Enfim, eu vou gastar esse tempo agora pedindo para que Deus me revele quem ele é. Legal. Pedindo para que Deus fale quem ele é. Porque o que importa, no final das contas, é quem Deus é. O nível básico sobre quem a gente é em Deus, se você se pergunta quem você é em Deus, o nível básico de quem nós somos é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Sim. Esse é o fundamento de tudo. E racionalmente eu tinha esse fundamento. Imagem e semelhança de Deus. Semelhança. Mas o que isso significa? O que isso significa é que tanto faz quem eu sou. No hoje. É quem Deus é que me dignifica. É porque Deus é que eu sou alguma coisa. É porque eu tenho traços dele. É porque eu tenho... eu sou a cara do meu pai. E é porque o que existe em mim, que é dele, que me dá valor. E que me torna uma pessoa. E daí perceber e conhecer Deus, conhecer o caráter de Deus e aumentar a minha estima, não sobre mim, mas a minha estima sobre Deus, fez com que eu me olhasse de maneira valiosa. Porque daí eu vejo uma característica X de Deus e penso, nossa, eu tenho isso. Ou o simples fato de que Deus é tudo isso e que nós somos imagem e semelhança. Essa é a maior dignidade que o ser humano pode ter. Sim. De que o Deus perfeito, o Criador do universo, soberano sobre todas as coisas, quis fazer seres que refletissem quem Ele é. E esse é o nosso maior valor. E isso não muda nunca. Nunca. Tipo, nunca. Porque é o caráter de Deus que está em jogo aí. Não é a minha personalidade, a minha aparência, o meu trabalho, o meu ministério, enfim. O que está em jogo ali é o caráter de Deus. E esse é o caráter que não variou nunca. De eternidade a eternidade, nunca teve uma alteração ali no caráter do Senhor. Então, a minha autoestima nesse lugar do caráter dele é um lugar sadio, porque no final do dia, não importa se eu fiz besteira, não importa se eu errei, se eu fui ridícula em alguma situação, ou se eu não fiz bem alguma coisa, ou se eu fui muito bem, meu Deus, lacrei, sabe? Arrasei. Não importa, porque Deus continua o mesmo. E é tudo dele. E o meu valor está
tá atrelado a ele. E ele não muda, entendi. Então, tipo, eu acho que isso traz uma segurança de ser. Onde eu gosto muito... Aquele livro da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. A gente já falou aqui, a gente ama. Né? Testemunhas da Tish. Testemunhas da Tish, gente. E, tipo, ela começa aquele... Eu tenho que falar... Eu tô falando muito tipo, perdão. Ela fala sobre o nosso valor, que antes de acordar, antes de nós sermos produtivos, antes de nós, sabe, com remela no olho, sabe assim, recém-acordado, nem abri os olhos ainda, nem levantei da cama, não fui produtiva no meu dia. Eu já sou amada. E é esse valor, é essa questão, pelo fato de que o Pai escolheu me formar do barro e soprar do seu fôlego de vida em nós e nos fazer a sua imagem e semelhança, já nos outorga valor. Sim. Nós somos alguém. Por quê? Porque eu sou a cara do meu Pai. Porque Ele é. Porque Ele é. E Ele é a coisa mais preciosa que existe. E o caráter dele, que nem você estava falando, não muda, não varia. Ou seja, o valor dele é sempre no maior nível, no nível máximo. Então, se eu fui feita visando e olhando para esse valor, cara, então o meu valor também não muda. Não varia. Não varia. Talvez eu compreenda melhor, eu entenda facetas novas do meu valor, porque eu estou conhecendo melhor a Ele, porque eu estou enxergando melhor a Ele. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me torno parecida com Ele, mais eu me torno como filho. Mas eu começo a enxergar o que Ele já depositou em mim, o que já existe. Isso é maravilhoso. É lindo. E é leve. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Então, eu sempre calculo todos os medos antes de fazer alguma coisa. E esse entendimento me trouxe para um lugar de mais rapidez em driblar meus medos. Legal. Porque eu não preciso medir do que me defender. Eu não preciso me defender a minha reputação, eu não preciso defender a minha performance, ou o que vão pensar. Porque, independente do que pense, independente de quão bom ou quão ruim eu for... Isso não vai abalar o meu valor. Então, eu não estou em jogo enquanto eu faço coisas. O meu valor não está em jogo enquanto eu pinto cabelo de azul ou corto Joãozinho, sabe? Não está em jogo o valor, está em jogo aparência, está em jogo estética, está em jogo opinião das pessoas. Mas isso, no final do dia, não é o que me valida. Então, tá tudo bem. Então, tá tudo bem eu correr o risco de fazer algo que eu possa passar vergonha, que possam rir de mim, ou que possa não ser tão bom. Ou que possa dar errado. Ou que possa dar errado. Eu posso fracassar porque sem medo. O meu valor tá guardado. E daí liberta da gente de corrente, de passar a vida... sabe, se segurando assim, porque tá se defendendo, como se tivesse que proteger o cristalzinho ali frágil. Quando tá no Senhor, Ele tá protegendo esse lugar, Ele tá guardando nosso coração. A gente tá guardado no nome dEle. Foi a oração de Jesus em João 17. Guarda-os em teu nome. Então, se Deus a gente tá contido e escondido debaixo desse nome. O que pode penetrar o nome do Senhor? O que pode perfurar esse nome para atingir a gente lá dentro? Nada. Então, enquanto a gente for o nosso defensor, as coisas podem dar errado. As coisas podem nos ferir, nos atingir e usar as nossas próprias ferramentas. Mas se Deus for o nosso defensor e esse lugar seguro, a gente está guardado. E a gente está mais livre para experimentar da vida, para experimentar das nossas habilidades, das possibilidades que a gente tem, sem o medo de que a minha decisão vai ser definitiva, vai ser absoluta e 880, sabe? A gente pode viver todos os números entre eles ali. E é perfeito isso, porque então... Até a gente estava conversando disso antes, tipo, de você não ter mais que se adequar dentro de certos padrões. Então, a sociedade tem certos padrões de sucesso.
do que é ou não valor, de certa forma, vamos usar outra linguagem. Então, eu sou bem-sucedida se eu entrar dentro de A, B, C. Só que o que a gente vê na palavra, o que a gente está conversando, é o contrário. Eu já sou bem-sucedida porque eu sou filha de Deus. Eu já sou bem-sucedida porque Ele me resgatou das trevas. Eu já sou bem-sucedida porque Ele me fez a sua imagem e semelhança. E o que eu estou vivendo é simplesmente refletindo quem Ele é no mundo. Então, quanto mais eu o conheço, mais eu me torno como Ele. Então, mais eu reflito quem Ele é. Tenho esse reflexo de quem Ele é, certo? Ser luz. E isso traz muita liberdade de viver. Isso me traz muita liberdade. De novo, liberdade. Porque então, se a minha vida não for no padrão A, B, C, que é o pré-determinado para todo mundo, para ser sucesso, eu não morro. Eu não entro em crise. Se eu fracassar, se eu tentar e errar, não tem problema. E, de novo, a gente não tá falando de pecado, beleza? A gente não tá falando de sair dos caminhos do Senhor, de tipo... Nem todo erro é pecado, tá, gente? Ponto. A Ponto. considerar. Vamos deixar isso tipo aí. assim, se eu faço uma aposta num business e dá errado, isso não é pecado, foi só um erro. Se eu derramo tudo essa bem. xícara, foi só um erro, não foi um pecado. Exatamente. Então, dividamos aí as coisas. Vamos lá. Então, eu posso errar com até mais liberdade, porque isso não vai definir quem eu sou. Vão ser lições de aprendizado, vai ser crescimento para mim, eu vou expandir meu conhecimento de coisas e minha experiência, só que não vai me definir como pessoa. Então, isso muda. Então, eu posso fazer as coisas na ordem que eu e o Senhor conversaram, sabe assim? Que Ele determinar sobre a minha vida e que, mano, eu trouxer pro Senhor. Cara, eu quero trabalhar agora. Não, mas eu quero casar antes. Não, então eu quero estudar de novo. Não, eu quero... Tipo, não tem uma ordem de um padrão. Ah, eu quero ser assim, assim, assado. Eu quero... Sabe? Tipo... Você tem essa plasticidade, sabe? Essa capacidade de mudar, de transformar, de ser, de criar, sem o medo de estar fora dos moldes que, teoricamente, são os que nos dão valor. Então, quais são os moldes hoje em dia? Queira ou não é dinheiro, queira ou não é beleza, queira ou não é sociabilidade, queira ou não é... Eu diria, até certa forma... um sucesso laboral, ou seja, ter uma carreira, algo para mostrar, tipo, de construção, sabe? Tipo, cara, cresci, avancei, fui promovido, ou sou empreendedor, empreendi, agora tem isso, tem aquilo. São todas essas questões Na igreja, casamento também. Na igreja, casamento, filho, ministério, que ministério você tá liderando dentro da igreja. E, tipo, mano, às vezes o Senhor tá soprando sobre você para você... sei lá, fazer um mestrado, sabe assim? Pra você fazer um doutorado. E aí você não tem um minuto pra servir em algumas áreas dentro da igreja, pra liderar um ministério. Mano, quer dizer que você não tem valor? Quer dizer que você não é cristão? Tipo, não. São momentos diferentes. Então, ter essa plasticidade, essa mobilidade pra ser fora dos moldes. Sim. Moldes humanos. Porque quem eu sou... já foi criado por Ele. E já está definido. É muito multifacetado, né? Ele é cheio de criatividade. Ele não criou ninguém igual a ninguém. Inclusive as histórias, inclusive as nuances de cada pessoa. E às vezes a gente quer um padrão, assim, para se espelhar e seguir, mas o Senhor tem a própria história nossa escrita com Ele. E o tempo para cada coisa dentro dessa história, a graça para certas coisas dentro dessa própria história. Mas eu estava pensando aqui também num outro ponto em relação a isso, que é o lado mais negativo e mais pesado assim do contraponto da autoestima. Porque talvez existe... autoestima, o sentimento mais de superioridade em relação a si ou não, mas existe também a luta que, eu entendo sobre tudo isso, sobre Deus, taranã, mas eu ainda me odeio. Eu ainda olho para mim e não gosto do que eu vejo, rejeito, me causa repulsa quem eu sou. E existe essa realidade de ainda assim não se gostar.
E eu fiquei pensando aqui sobre coisas que aconteceram comigo, como as coisas aconteceram comigo. E eu acho que uma das coisas muito bonitas, a gente já falou sobre vulnerabilidade, mas experimentar, expor para alguém que te ama aquilo que você odeia em você. Porque você vai ver que muitas vezes aquilo que você está odiando em você pode ser uma das coisas que as pessoas mais admiram em você. Pode ser uma fraqueza ou uma coisa que você acha... mas é aquilo que mais as pessoas identificam em você e faz você ser você para as outras pessoas. Então, experimenta abrir para alguém aquilo que faz você se voltar contra você e rejeitar para poder te ajudar a aceitar. Porque existem coisas na gente que a gente tem que aceitar. Se a gente tem coisas que estão sob o nosso controle, a gente muda. Se não estão sob o nosso controle, a gente aceita. E o aceitar vai ser o caminho para a gente melhorar. Porque eu sei que tem coisas que a gente odeia da gente que precisam mudar, sim. Mas tem coisas que são quem a gente é, que são a nossa personalidade. Um exemplo. Eu odeio que digam que eu sou fofa. Eu odeio com todas as minhas forças. E eu sou uma pessoa alegre. Tipo, me é natural. Então, materializando do que a gente tá falando. Eu sou de sorriso fácil, eu sou de risada fácil. Eu tento ser leve nas minhas interações. E muitas vezes eu odiei isso ao meu respeito. De, cara, você tá se mostrando como superficial. Cara, você... Sabe, tipo, eu olhar esse traço e eu não gostar. Tipo, mano, você tá se mostrando que nem... Você tá parecendo criança, ou você tá sendo muito infantil. Você tem que ser mais madura ou mais séria. Mostra um pouco de maior profissionalismo. E nos últimos anos, esse aspecto da sociabilidade, da simpatia. Da simpatia é uma das coisas que mais me ajudou a fechar contrato na minha empresa. As pessoas, fora as habilidades que a minha empresa tem de trabalho, eles nos contratam porque eles gostam de mim. Tipo, cara, eu gosto de trabalhar com você. Você vem sempre com uma atitude tão positiva. Galera, não é cristã. Ela é tão positiva, você tem uma boa energia. Ai, que energia boa. Cara, que é uma graça do Senhor, obviamente. E é a presença do Espírito Santo através, né, tipo, na minha pessoa. Mas é essa simpatia. Ou que as pessoas falam, ai, você é tão fofa. Ai, que ódio. E que eu odeio. Eu me acho boba sendo tão simpática, sabe? Eu acho que, tipo... Pô, as pessoas não vão me levar a sério. E, pelo contrário, é o que tem gerado que mais queiram trabalhar comigo. Ou que mais tem sido uma das ferramentas, dos elementos que eu mais tenho ouvido das minhas amizades mais próximas, que eles gostam de mim. Ana, como é leve. Ana, que gostoso, como é leve. E, tipo, pra mim, era ridículo. Eu achava ridículo. Então, toda vez, de verdade, gente, não me chame de fofa. Por favor. Por favor. Eu sou uma mulher adulta. Fofa é criança. Então, assim, eu me sentia diminuída, entendeu? Eu me sentia, tipo, infantilizada. Quando, na verdade, eles estão vendo algo positivo. Sim. Que é algo que eu não enxergava. Eu odiava muito o fato de eu sentir muito. E por muito tempo, eu não demonstrava que eu sentia. Então, tipo assim, eu sempre escrevi, mas nunca ninguém soube que eu escrevi. Eu sempre processava as emoções de alguma maneira, mas ninguém nunca sabia que eu processava as coisas de alguma maneira. Então, eu odiava o fato de sentir as coisas. E na minha percepção, parecia que eu sentia as nuances demais das coisas. E eu ficava assim, mano, que droga. As pessoas só passam, tipo, sente e passa. Eu sinto e parece que eu tenho que ir saboreando, assim, é o que tá sentindo. E eu odiava isso. E daí, nos últimos anos, eu descobri como isso tem sido a minha ferramenta de quem eu sou. Tipo, eu escrevo, eu consigo entender as pessoas, eu consigo traduzir o que eu tô sentindo e ajudar as pessoas a traduzirem o que elas estão sentindo, porque eu experimentei cada nuance. Exatamente. Então, eu sei que todo mundo não é bonzinho, porque eu sei as nuances do meu coração e eu sei
sabe, cada camada de pensamento e de coisa que meu coração foi construído, assim. Mas eu odiava isso, eu me odiava por isso. Sério, cansada de mim. E hoje, por mais desconfortável que seja ainda, quando eu tô, principalmente quando tá passando por alguma crise mais específica, eu ainda reluto, assim, tipo, fico cansada, mas eu ainda penso que é a forma como eu fui criada. Foi a forma como o Senhor me fez. E hoje isso me ajuda a entrar no equilíbrio. Legal. De nem me afundar e lamber as minhas feridas e desfrutar do prazer da crise e da dor. E nem de esconder e negar totalmente. É de tipo assim, vamos viver essa dor. Ok, você tem que passar um dia... de ameba pra sentir, eu passo um dia de ameba pra sentir, tá tudo bem, é como eu sou. Mas no outro dia eu já tô bem, eu escrevi aquilo, fechou, valeu. Pronto, encerrou. Então, existe um caminho, assim, para vencer. Eu acho que aceitar essas áreas, aceitar a forma como a gente falar para pessoas que a gente ama, essas áreas que a gente odeia e ouvir o que as pessoas acham a respeito dessas áreas, para que a gente seja surpreendido com a visão externa de como é isso. E sobre a autoestima, construir ela no lugar do caráter do Senhor. Olhar para o Senhor e vai ser até seguro, porque você vai enxergar coisas em Deus e que você vai surpreender que tem em você. E você não vai nem conseguir tomar a glória, porque você sabe Vai que ser é dele. Deus purinho. E então não tem glória nenhuma, sabe? O nosso ego fica ali no lugarzinho dele, quietinho, bonitinho. A gente continua se sentindo lindo, maravilhoso, filho amado, sabe? Querido de Deus, sem se vangloriar, assim. Então... E isso nos protege da vergonha, do ciúme, da comparação. Então, eu acho que eu encerraria toda essa noção de autoestima porque, tendo uma autoestima saudável, eu consigo, então, me relacionar melhor com o outro. Eu sugo menos. Entende? Tipo, eu espero menos. Eu não preciso que o outro me supra. sacie essa carência que eu tenho porque eu não me amo. Não, cara. Eu me amo, eu enxergo como o Senhor me ama. Mano, eu tô aqui. Eu enxergo meus podres, mas eu enxergo a graça. Tamo aqui, entendeu? Tamo bem. Então, eu consigo me relacionar a partir de um lugar neutro. Sabe assim? Eu já tô cheia. O copo tá cheio. Então, eu não preciso de mais de ninguém. E vivo, né? Tipo, eu posso transbordar sem me fazer falta. Eu posso amar as pessoas, eu posso elogiar, eu posso jogar as pessoas lá pra cima sem que isso seja numa posição de dependente emocional, que faz isso às custas de si mesmo, sabe? É num lugar de abundância, de fonte de vida. E o que eu consigo enxergar em mim, tipo... Quanto mais eu estou bem e eu consigo celebrar o que há em mim, melhor eu vou conseguir celebrar o que há no outro. Eu vou ter linguagem para isso, eu vou ter capacidade mental para fazer isso. Sim. Porque eu não vou estar esgotada tentando compensar as minhas... Sabe, o que eu não tenho, o que eu preciso ser para... Não, eu tenho valor, você tem valor, nós temos valor. É perfeito, essa é uma forma de viver... leve. Sim. De novo, a gente sempre volta para esse termo, mas essa que é a ideia. Como viver com leveza. Então, é esse lugar de se amar. Sim. Se amar porque nós conhecemos a Ele. É isso. Isso. Até o próximo episódio. Beijos. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.